uma pequena abertura, só para explicar a lógica aí do Projeto Brasil, do Brasilianas e da nova fase aí da mídia. Bom, como está ficando nítido a cada momento que passa, nós estamos vivendo um período de implosão dos sistemas tradicionais de mídia e do modelo político também. Até hoje, o que se tinha eram as eleições, em período onde tinha manifestação dos cidadãos, e a partir das eleições você tinha o dia a dia da política econômica submetido a um conjunto intenso aí de influências, de grupos, de ideias, de empresas, e tendo a mídia convencional como o grande fator aglutinador de ideias e de viabilização de interesses. Então, muitas vezes aí tinha essa subordinação de todo esse conjunto de novas ideias que surgiam, a enorme dificuldade que tem, em geral, os organismos mais centralizados de renovar ideias e conceitos. Quando a gente fala em meio ambiente, lembro que nos anos 70, em plena fase do milagre, o bordão que mais pegava era precisamos de chaminés de empregos e não de meio ambiente. Então a própria bandeira do meio ambiente levou um enorme tempo aí para poder ganhar uma estrutura, se fortalecer como conceito. Em todo o período de construção de países, esses períodos estão submetidos a movimentos pendulares, que são os mais relevantes. Então você tem, digamos aí, o pêndulo vai numa direção, nos anos 70, 80, aquele centralismo violento do Estado, né? Que num primeiro momento traz resultados e num segundo momento acaba provocando distorções. E daí você tem que partir para mudança de conceitos, para renovação de conceitos. E essa renovação de conceitos, o instituto que mais tem condição de trazer as novas ideias à tona é a mídia. Porque, ao contrário dos demais poderes, ela não tem aquela flexibilidade hierárquica do judiciário, não tem aquela meio falta de rumo nesse momento de crise que caracteriza às vezes o legislativo. E o executivo ele fica muitas vezes refém, digamos, desse conjunto de diagnósticos que vem a partir da sociedade, transmitido pela mídia. Então, quando você tem um esquema muito concentrado, há uma enorme dificuldade de você partir de uma etapa para outra, de vencer a etapa que está terminando e entrar na etapa de ideias que está começando. Nos anos 80 nós tivemos um enorme conjunto de ideias das mais relevantes que brotam nos anos 80 e não tem visibilidade. O meio ambiente é uma delas. Você pega o governo Sarney e Figueiredo, que tinha de ruim no todo, tinha alguns espaços abertos que permitiram algumas pequenas sementes que, por serem boas, acabaram frutificando. Então, nos anos 80 nós temos a questão do meio ambiente, as primeiras sementes do direito do consumidor. Nós temos... Anos 70 Não, era anos 70 em função de crise também. A crise é outro fator estimulador de ideias. E os anos 80 foram uma década de crise que estimulou muitas ideias aí, né? Então nós tivemos nos anos 80 a questão da inovação começando a voltar à tona, a questão da gestão, ainda como pequenas sementes. Só que quando entrava no filtro da mídia, morria. Não passava. Então, para você sair daquela sociedade autárquica para uma sociedade liberal, era uma dificuldade monumental passar pelo filtro da mídia, porque eles estavam consolidados num conjunto de conceitos na época que viram bordões, há pouca reflexão sobre isso, viram bordões e você não consegue virar o fio. Eu lembro quando quem fazia, o Luciano, ele está tendo um papel do BNDES, né? Um papel muito importante hoje para reconstruir essa função proativa do Estado. No final dos anos 80 você via que aquele modelo da Secretaria Especial de Informática lá estava furado, mas quem ousasse fazer a crítica era acusado de ser inimigo da pátria. Daí você vira o fio, você passa para o período chamado neoliberal, com o Collor vindo, era tão emperrado aquele modelo anterior, tão emperrado que você teve que demolir, inclusive coisas muito relevantes, a própria reserva de mercado, que poderia ter sido transformada em algo flexível e gerado boas empresas, foi para o vinagre, né? Assim como a reforma administrativa. Mas as ideias eram tão arraigadas,
cristalizadas que era quase impossível você partir para o segundo tempo. Aplicações ao portador, era algo terrível, que você tinha o dinheiro do crime organizado na conta corrente, aí circulando. Né? Quando se falava em acabar com a aplicação ao portador, os jornais vinham com manchetes, todo o dinheiro vai fugir do Brasil, o Brasil vai acabar, vai. Qualquer tipo de tributação sobre capital já era aquele carnaval. Então você tem, para você conseguir passar de um modelo para o outro, tentar flexibilizar o Estado brasileiro, você tem que fazer um terremoto. Um terremoto maluco, com muita visão de futuro, no caso do Collor, muita intuição em relação ao futuro, e na hora de implementar alguns desastres, né, um desastre administrativo, você acabar com a indústria de defesa no Brasil, acabar com a indústria de informática, que você podia ter gerado boas empresas, desde que fizesse uma transição mais tranquila. Né? Mas em outras áreas, avanços significativos, né? A questão das câmaras setoriais, que trouxe pela primeira vez essa ideia de que você não pode pensar cada empresa isoladamente, mas sistemicamente, juntando trabalhadores, juntando empresários, cadeia produtiva. Né? E mesmo o processo de abertura, ele pegou algumas ideias que vinham do BNDES, do Júlio Mourão, que é um dos grandes economistas aí da história do BNDES, de uma abertura gradativa que ele implementou, mas tudo na base da orelhada, na base da intuição, porque você não tinha também pontos de reflexão sobre o novo país que estava surgindo aí. Você tinha os militares da Escola Superior de Guerra que pensavam estrategicamente, mas dentro da visão militar, né? Manifestação de poder, tudo. Não dentro dessa visão mais sistêmica da economia. Daí você entra no período chamado neoliberal. Daí você vai desconstruindo tudo. O Collor ainda tinha uma visão um pouquinho mais de criar um novo modelo em cima, quando entra, depois do Plano Real, aquela política de câmbio e tudo, você tinha declarações do Malana que você não precisa de política industrial, basta comprar uma máquina moderna. Né? Você teve todo aquele desmonte do Estado, e daí você vai na direção oposta. Né? E você estratifica isso aí em torno de um conjunto de conceitos e slogans, sem nenhum raciocínio. Sem nenhum raciocínio. Você criou uma dívida pública da história, sem contrapartida de ativos aí, que foi nesse período aí, aturou taxas de juros de 45% ao ano, 30% ao ano. Não existe isso. Não tem doutrina econômica que explique isso aí. E aqui você conseguiu, por quê? Porque o debate midiático era tão pobre que aquelas vozes que reagiam contra isso eram apenas para servir de contraponto. O que definia, digamos, a ideologia era a manchete, era o Jornal Nacional à noite, né? Então você paralisou toda forma de crescimento nesse período, um conjunto monumental de ideias novas que transformaram o Brasil, que não passaram por esse crivo. A questão da gestão, por exemplo, que hoje está virando tema político, porque quem saiu na frente teve dividendos políticos. Né? O Eduardo Campos lá em Recife, né? Antes o Anastasia, trabalhando com o Aécio em Minas Gerais. Né? Mas tivemos todos esses conceitos uma dificuldade enorme. Por quê? Porque você tinha aquele crivo do tipo de jornalismo que se fazia, que você aboliu nos anos 90 a ideia de um jornalismo de opinião. Você tem aquelas diversas formas de jornalismo, você tem jornalismo, o jornal regional, você tem o jornal sensacionalista, você tem o jornalismo de opinião. Ele é, por definição, ele tem que tratar temas relevantes, temas nacionais, ser discreto, não buscar venda fácil. E aqui nos anos 90, depois da campanha do impeachment, se decidiu que você tinha tanto poder que você podia praticar na imprensa de opinião, que é o quarto poder, esse tipo de jornalismo meio de marketing da notícia. Então, todos esses temas relevantes cresceram, mas sem ter, digamos, esse adubo da comunicação de massa para poder florescer. Então, hoje em dia nós temos aí gestão, você tem os prêmios da Federação Nacional de Qualidade todo ano, os prêmios mais relevantes do país. O presidente da República devia estar lá junto. E os prêmios aqui não tem uma cobertura de imprensa. Não tem uma cobertura de imprensa. A questão da gestão pública vale só como slogan. Hoje o papel do gestor público, o Maluf trouxe isso lá atrás, é criar um bom slogan. Você está discutindo o que eu faço agora. Não, vamos criar o amigão. Daí cria o amigão. Cria o... você pega o Avança Brasil, que teve coisas relevantes, ou o PAC que tem coisas relevantes, é o slogan que pega, não é a metodologia que está por trás, não são os avanços que estão ocorrendo em área pública. Então, digamos, todo esse universo hoje, ele implodiu.
Assim como implodiu todo o esquema de representação política. Hoje em dia você tem sociedade civil, coisa que você não tinha antes. Então, apesar de você ter essa polarização partidária ainda, no dia a dia as disputas não se dão mais no âmbito dos partidos. O partido que vai conseguir juntar embaixo dele toda essa diversidade de temas que se manifesta através das organizações sociais, movimentos sociais, associações empresariais, movimentos populares, uma riqueza extraordinária. Essas conferências nacionais que a Constituição previu em 88, que ganharam fôlego aí nos últimos anos, a importância delas aí, que não são tema, elas só viram tema da imprensa quando tentam apontar aí como o populacho querendo tomar o poder. Essas conferências nacionais, elas ajudaram a consolidar, hoje em dia, um partido da educação, que você não tinha antes. Que vai desde essas ONGs ligadas a grandes empresas, até sindicatos e associações, todos em torno da bandeira da educação. Você tem em São Paulo aqui 2 dos 4 principais candidatos com a bandeira da educação. A saúde já vem dos anos 60, você tem um partido da saúde. Nós temos um seminário a semana passada, estava lá o Vecina. O Vecina serviu a Marta, serviu ao Serra, foi da Anvisa, um cara extraordinário. Daí você fala, pô, ele é PT, não, o PSDB não, ele é do Partido da Saúde. Como esse ministro Padilha era, como o Edip Jatene era. Então, digamos, com a internet chegando, em todos os lugares está fazendo revoluções fantásticas. Né? Mas no caso brasileiro, vem num momento extraordinário. No momento que você tem, digamos, todas essas organizações de pensamento diversificado, múltiplo, amplo no país. Hoje nós temos especialistas em todas as áreas, aí, em algumas áreas, especialistas de ponta, na área de políticas sociais. Hoje o Brasil criou as principais metodologias. Né? Eu lembro no final dos anos 90, quando tinha o Instituto Ayrton Senna, aquelas primeiras tentativas de setor privado também entrar, ajudar, trazer metodologias, indicadores e todo aquele conjunto ferramental para que quando vem o Bolsa Família se solta de uma vez e o MEC já começa lá com o Paulo Renato os primeiros indicadores, se avança com o Haddad, né? Então gradativamente você vai tendo em cada área aí, primeiro, grupos de conhecimento em cada área. Depois, você tem esse conhecimento sendo transformado através de ferramentas de gestão em algo palpável, né, com indicadores e metas. O terceiro ponto é que os grandes temas nacionais passam a ser discutidos por vários setores. Não é um setor que é o dono da informação, mas tem que ter. Então essa é a parte mais rica e mais disseminadora da democracia. Né? Você tem todas aquelas visões diferentes e tentar chegar a consenso. E um dos temas hoje mais complexos é o tema do meio ambiente, da economia verde. Por várias razões. Você tem que ter, efetivamente, a questão da preservação ambiental. É um ponto central hoje para a economia de todos os países. Já essa consciência, essa ideia já ganhou o mundo. E ganhou a partir dos anos 90, quando o Banco Mundial já começa a condicionar financiamentos aí, a questão da preservação ambiental. Mas chega num momento também em que parte da imprensa, ela, até por conta desses modelos, dessa dificuldade que tem de reciclar ideias, assume posturas antidesenvolvimentistas. Acho que toda forma de desenvolvimento é ruim, que está muito ligado a essa questão de outros interesses no meio, política de juros e tudo, que o desenvolvimento pressupõe você ter juros baixos, ter câmbio baixo, né? Até um câmbio competitivo para poder gerar empregos e tudo. E daí como que você coloca, qual o meio termo adequado para o país? Você tem que gerar empregos e tem que ter inclusão social. Por outro lado, você tem que preservar o meio ambiente. Se você leva a preservação do meio ambiente ao máximo extremo, você não vai ter produção de bens, você não vai fazer reciclagem do novo modelo, não vai conseguir ter inclusão social. Se você leva a questão do PIB e do desenvolvimento para o oposto, você vai acabar com o meio ambiente e vai acabar com grandes diferenciais que o país tem para criar um novo modelo de desenvolvimento aí e está na linha de frente dessas transformações que ocorrem a nível mundial. Então, como fazer a transição? Até que ponto que essa transição, quais os limites do bom senso e da radicalização? Quando que a radicalização se faz necessária?
Por exemplo, muita gente critica aí essa radicalização do meio ambiente nos anos 80, 90 e agora. Toda a fase de afirmação de terra tem que ter a radicalização. Isso aí não. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, nos anos 70, radicalizou. Quando ganhou espaço, se integra e sabe que pode defender os seus interesses aí, tendo que se compor com outros. Então, quais os limites desse novo modelo que vem pela frente? E essa transição para o novo modelo, um ponto central é a viabilidade de construção de uma economia verde. A partir do momento que você cria uma economia verde que possa gerar bem-estar e emprego, inclusão social, você vai reforçando essa ideia de que o novo modelo pode ser acelerado. Você vai partir inexoravelmente para isso, mas o ritmo de adoção desse novo modelo pode ser acelerado. E esse desafio não é um desafio trivial, ele bate na essência, digamos, desse modelo que vigorou, econômico que vigorou nos últimos séculos, aí, que passa pela obsolescência planejada, que passa por você todo ano trocar o seu aparelho iPad por um iPad S, depois um iPad SA, e passa por você abrir mão de conceitos como de felicidade. Felicidade é ter um iPad, é isso que a criançada aprendeu? E como que você muda para esse novo modelo? Então é algo que passa pela economia, que passa pela geração de expectativa, que passa toda aquela insegurança que marcou as democracias, né? Quando você sai daquele ambiente hierárquico aí que vigorava antes das democracias e entra nas democracias, você passa a exacerbar o individualismo. Esse individualismo traz uma insegurança monumental, porque a própria mobilidade social cria essa insegurança, né? Cria essa insegurança que você tem que batalhar permanentemente para manter a sua segurança financeira, a sua segurança econômica, a sua segurança, o seu status, né? Então, e nós estamos passando justamente todo esse processo de transformações, ainda veio esse ingrediente da ascensão das novas massas e tudo, que é algo monumental para a construção de um país, né? Mas que traz toda essa dose de intolerância que virou matéria política aí nas últimas eleições. Então é um momento tão complicado, mas tão complexo, tão rico que dá gosto. Dá gosto, você fica louco tentando encontrar os especialistas que são capazes de, nesse momento, entender o que vai ser o país nessas próximas décadas. Mas um ponto comum a todos aí é que nesse novo país o meio ambiente, a economia verde, passa a ser um ponto central. Mas até que ponto que é viável e para em que prazo substituir esse modelo atual? Até que ponto os grandes avanços que o Brasil obteve na área de meio ambiente, que pese aí ainda muitas vulnerabilidades, mas avanços que foram conquistados aí graças à radicalização dos movimentos ambientalistas aí nos anos 80, principalmente a partir daquele episódio terrível, né, da Ródia lá em Cubatão, que lá transportou o país pedaços pequenos do país para esse novo tempo. Até que ponto que esse novo tempo está maduro, o que tem que seguir pela frente, quais os limites até que ponto que você pode impedir hidrelétrica na Amazônia sem comprometer a universalização da energia, até que ponto sem universalização de energia você vai ter inclusão social. Então é um emaranhado de temas aí muito rico que a gente pretende explorar aqui nesse seminário. E a ideia, dentro dessa lógica, nova lógica da mídia que vem ocorrendo, nós já temos no Brasiliano um conjunto grande aí de conteúdos acumulados de vários temas, e dentro de meses, no máximo, nós estamos lançando um novo projeto que vai ter um conjunto de salas temáticas. E cada uma dessas salas, nossa ideia é trazer as associações, os especialistas que estão discutindo cada um desses temas e criar uma massa crítica de discussões sobre aqueles pontos que são efetivamente relevantes para a construção do país. Nós já temos uma sala já centrada de gestão, com o MDC, que é o Movimento Brasil Competitivo. Minas e Pernambuco já tem as suas salas lá, que eles mesmos vão alimentar com dados de gestão. Então, isso aí é uma mudança que está vindo com a internet aí, mas é um dos pontos centrais de mudança do jornalismo. Antes, qualquer fato, para virar notícia, tinha que ter a intermediação do jornalista. Isso acabou, morreu. O jornalista agora que tem outras funções aí, que eu acho até muito mais relevantes, né, porque a função de você estimular o debate é ser o mediador.
Mas quem traz a informação são as associações, os especialistas. Não há mais essa necessidade de passar pelo filtro do jornal, que tem intenções muito diferentes daquelas que alimentam as discussões em cada grupo, tem intenção de vender mais, ter matérias mais de impacto. Então, cada uma dessas salas nós estamos trazendo as melhores parcerias aí para discutir os temas, e o papel do jornalista lá vai ser ajudar a fazer as provocações lá, com a ajuda de um conselho temático também, extrair as melhores informações e transformar em matérias. Mas, digamos, quem é o dono da informação e da opinião são os especialistas que estão discutindo em cada ambiente. Nós já estamos fechando um de educação com as principais organizações aí de educação, saúde nós estamos fechando também, a parte de inovação, vai ter uma sala de inovação junto com o movimento empresarial pela inovação, a sala de inclusão social, que vai discutir desde inclusão social em escola até políticas afirmativas, e esse conteúdo irá para uma dessas salas para discutir a questão da economia verde. Nós contamos depois com os senhores lá, com participantes, aí, com cadastrados lá, para poder avançar essa discussão. Bom, queria convidar para a primeira apresentação o Sérgio Maguiles, que é assessor especial do Ministério do Meio Ambiente.